Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs e os meus amigos aí do YouTube. Hoje eu quero passar uma aula, falar sobre os 144 mil de Apocalipse. Quem são os 144 mil? São homens escolhidos por Deus, comprados por Deus, sacerdotes que vão atuar lá na grande tribulação. Nós vamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, a Bíblia fala que são 12 mil de cada tribo. Nós vamos ver aqui no capítulo 7, nós vamos ver do versículo 4 ao 8. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil, assinalados de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá haviam 12 mil assinalados, da tribo de Rubens 12 mil, da tribo de Guete 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulão 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Então, 144 mil vão ser 12 mil de cada tribo. Deus ele vai restaurar as tribos de Israel que foram perdidas, né? Que foram perdidas aí nessa dispensação dos judeus, né? Vai ser restaurado em Apocalipse. 12 mil de cada tribo. São 144 mil homens escolhidos por Deus. A Bíblia fala, para serem sacerdotes. Nós vamos ver aqui, duas ou três folhas para frente, né? Aqui em Apocalipse 14, versículo 1, eles são assinalados por Deus. Eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Então eles são comprados, eles são assinalados, eles são homens especiais que Deus ele escolheu, ele comprou, Jesus comprou eles com seu sangue para estar atuando na grande tribulação. Os 144 mil eles vão ter o celibato, eles vão ser virgens. Eles não vão ter relações com mulheres, porque eles não vão se casar, porque eles foram comprados por Deus. Há homens especiais, né, que dedicaram suas vidas, né, no serviço de Deus, que não se casaram para fazer a obra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Elias tinha um celibato, Eliseu, Jeremias, João Batista, apóstolo Paulo, o apóstolo João, o cooperador Barnabé e muitos outros que dedicaram sua vida, né, pela obra de Deus, pela vontade de Deus, né. Nós vemos aqui, aqui mesmo em Apocalipse 14, vamos ler aqui o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E eles não vão se casar. Quando diz que eles não foram contaminados por mulher, não quer dizer que o casamento é ruim. Não quer dizer que o relacionamento de você ter uma mulher, uma esposa é ruim. Está dizendo que eles têm a aliança do celibato. Então, é por isso que eles não têm relacionamento com mulher. A pessoa que tem o celibato é um dom. Que a pessoa ela vê o mundo de outro jeito. Quando ele olha para uma mulher, ele olha como se fosse uma irmã de sangue. Ele não olha com desejos. A pessoa que tem o celibato, porque ela tem um dom de Deus, que é o celibato, não imposto.
como a Igreja Católica impõe, né, o celibato. O celibato é um dom, ou voluntariamente, né? Nós vamos ver aqui em Mateus sobre o celibato aqui. Vamos para o livro de Mateus. Aqui fala do celibato. Aqui no capítulo 19, do 10 ao 12. Vamos ver o que fala aqui. Disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus estava falando do casamento, aí tratando o casamento e a obra de Deus. No 11, ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem puder receber isto, receba. Então, não é qualquer um que pode receber essa palavra, o dom do celibato, mas só a quem Deus concedeu este dom. Aqui fala que é eunucos que nasceram do ventre da mãe, aqueles que já nasceram com celibato, nunca se casarão por causa da obra de Deus. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Os eunucos eram soldados que guardavam o harém do rei. Eles eram castrados, né, para não possuir, ter relacionamento com as concubinas, as mulheres do rei. Então é por isso que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Aqueles que se castraram a si mesmo são aqueles que deixaram o direito de se casar para poder fazer a obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, eu acho que no versículo 33, que diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, e o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então o solteiro ele tem mais possibilidade de fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele adotou o celibato, né, para poder melhor servir a Cristo. Ele não estava preso com mulher e filhos. Ele poderia viajar e pregar o evangelho e dedicar na obra do Senhor. Então ele deixou o direito, né, de se casar. Ele escolheu ser solteiro para a obra de Deus. Vamos ver de novo aqui o versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há pessoas que já nasceram com celibato, nunca se casarão. Quando ele vê uma mulher, ele vê como se fosse uma irmã de sangue. Ele não olha com desejos. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Eu vou dar um exemplo. Elias, quando ele ficou lá em Sarepta, né, na casa da viúva, ele não teve relações com ela, porque ele tinha um celibato. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Esse eunuco aqui é aquele que é o guarda do harém do rei. Para ele não ter relação com as mulheres do rei, né, eles eram castrados para guardar o harém do rei, as mulheres, as concubinas, né. E eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Aqueles que deixaram o direito de se casar por causa do reino dos céus. Um exemplo é o apóstolo Paulo, para fazer a obra de Deus, o apóstolo João também, para poder fazer a obra de Deus, Barnabé, o cooperador, a Bíblia diz que ele era solteiro, né? Para ter mais disposição para a obra de Deus, para fazer viagens missionárias, né? Como 144 mil, né? Os 144 mil que foram comprados, que tem esse dom do celibato, que não é imposto, não pode impor esse dom. Esse dom ele vem de Deus, ou voluntariamente a pessoa deixar o direito de casar para poder fazer a obra de Deus, né?
Vamos falar do dom de celibato, né? Vamos aqui em 1 Coríntios, falar mais um pouco aqui do dom. No capítulo 7, né? Versículo 25. No versículo 25, é um dom. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem achado misericórdia do Senhor, para ser fiel. Então, o apóstolo Paulo, ele estava aconselhando, né, a pessoa que não casou ainda, né, e ele estava dizendo que ele tinha o dom do celibato para poder fazer a obra de Deus, que é um dom, né, pela misericórdia de Deus, né, ele deixou do direito de casar para poder fazer a obra. Ele tinha esse dom. Vamos ler o 33 aqui que eu falei, né? Porque aquele, né, que deixa do direito de casar, como nós lemos lá, né? Aqueles que se castraram a si mesmo pelo reino dos céus, é para poder melhor fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, né? Aqui em 1 Coríntios 7 mesmo, no 33. Não, vamos 32 primeiro. Vamos ver aqui. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então eles se fizeram eunucos, né, para poder agradar ao Senhor, para poder fazer a obra do Senhor sem impedimento, com mais liberdade, né? Porque se ele tivesse mulher e filhos, ele tinha que cuidar da família, que a Bíblia fala, para cuidar da família. Então o celibato, ele é voluntário, a pessoa nasce com dom, ou voluntariamente, né? Não se pode vetar o direito do homem, que o homem tem direito de casar. Gênesis 2, 24 fala: não é bom que o homem esteja só, mas fale-ei uma adjuntora, uma ajudante, que é a mulher. Ninguém pode vetar esse direito, não pode ser imposto. Nós vemos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Então não pode vetar um direito que Deus deu para o homem casar, deixará pai e mãe e unir-se a uma mulher. Não pode vetar, não pode proibir. Aqui está dizendo proibir o casamento. Tem uns também que proíbe certos alimentos, sendo que o alimento foi liberado por Deus, né? Todo tipo de alimento. Os 144 mil vão ser missionários, né? Para pregar o evangelho do reino para os gentios. Vamos para Isaías. Profeta Isaías 66, 19. E porém entre eles um sinal. Lembra quando eu li lá que Deus colocou um sinal, né? Os assinalados, 144 mil. E os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, a Pus, a Lude, Frecheiros, Tubal, Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então 144 mil vão ser os sacerdotes de Deus e de Cristo, e vão ser missionários para pregar a palavra de Deus. Vamos falar dos assinalados. Aqui fala que Deus colocou, eu porém um sinal. Vamos ver o sinal aqui. Vamos voltar para Apocalipse, que capítulo 7, no versículo 4.
Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então Deus vai colocar um sinal neles, né? Não sabemos se é um sinal, né? Visível, né? Mas eles vão ser assinalados. São homens especiais, comprados por Deus, que têm o celibato, que vão ser sacerdotes, lá na Apocalipse, na grande tribulação, que vão pregar o evangelho do reino, vão ser missionários para os gentios e para as nações. Que Deus abençoe a todos, que essa aula seja edificante para cada pessoa, né, que ouvir essa aula, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.